das nossas ambições. Davi resolveu crucificar junto com arrogância a sua ambição. E alguém talvez diga, mas para ele era fácil, ele era rei, ele estava lá no topo, ele estava em cima. Mas o fato é que ele era um homem que aprendeu durante a sua história a viver satisfeito com aquilo que Deus lhe havia dado, sem comparar. Mas exatamente dizendo, Deus escolheu a mim antes do que a teu pai e a tua família. Porque a ambição é a irmã gêmea da inveja. Elas andam juntas. Davi é o grande rei de Israel, mas ele não está à procura de coisas maiores do que aquelas que Deus lhe colocou às mãos. Davi não está ultrapassando os limites daquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer. E no presbiterato, no pastorado das ovelhas, isso tem que ser uma verdade todos os dias. Eu não creio que Davi aqui quisesse ensinar ao seu povo que fosse um povo molenga, de braços cruzados e que não tivesse nenhum desejo, nenhuma aspiração, de forma nenhuma. Porque ele não era assim. Mas o problema é que muitas vezes nós começamos a pensar que o mundo à nossa volta é que deve determinar o padrão das aspirações que nós devemos ter. E aí nós temos um problema sério, porque as nossas aspirações, nossas ambições, agora são então pecaminosas e na verdade se tornam uma grande pedra de tropeço na igreja, no corpo de Cristo, na nossa vida espiritual. E é exatamente aqui que o orgulho precede a queda. Aliás, pense um pouquinho comigo sobre Adão e sua esposa Eva no paraíso. O que mais que eles podiam querer além do que eles tinham? Deus colocou na mão deles o domínio, a sujeição de todas as coisas e disse: prosperem! Eu estou lhe dando todas as coisas para a prosperidade debaixo das minhas mãos. Nomeados, chamados por Deus para exercerem aquele papel. Mas foi exatamente a soberba e a medida pelos olhos que não eram de Deus que os levaram à queda. Porque eles buscaram mais do que Deus lhes havia reservado. Acho que não seria possível eles lerem um salmo de Davi, mas se tivessem tido a oportunidade, talvez refletissem antes, de que não devemos buscar coisas além daquelas que Deus nos dá. Por que é tão difícil evitar a soberba? Porque tantas vezes é difícil evitar esse pecado? Porque por todo lado a virtude, a soberba é tida como uma virtude. Ela é encarada como lucrativa, recompensada como uma realização. Porque existe uma linha muito tênue entre a ambição e a aspiração. E a aspiração torna-se ambição. Ora, nós precisamos aprender a aspirar. Paulo era um homem que aspirava. Ele diz em Filipenses 3, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, eu prossigo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós temos que aspirar, é verdade, mas a nossa aspiração tem que ser uma aspiração na medida de Deus. O grande problema é quando nós removemos Deus da nossa aspiração e colocamos o pecado ali. E aí, então, isso tudo termina em pura arrogância e ambição carnal. Quantos exemplos tristes nós temos de igrejas que se esfacelaram, não por causa da verdade, não por causa do amor a Cristo, mas por causa da arrogância e da ambição carnal de homens. Tomemos cuidado com essas coisas. Mas Davi continua e nos diz, pelo contrário, o padrão de Deus é totalmente o outro. O padrão de Deus é o padrão que ele descreve aqui numa figura muito bonita.
Ele diz, fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Essa figura deve descrever o crente, essa figura deve descrever o líder, essa figura deve descrever o presbítero na Igreja de Cristo. Meus filhos, pelo menos, eram assim, quando bem bebezinhos. Quando batia a hora da fome, não tinha quem os parasse. O seu choro fazia presença, fosse a hora que fosse. De madrugada, de manhã, de tarde. Quando a mãe não estava em casa para amamentá-los, não havia nada que os distraísse, não havia brinquedo, não havia cor, não havia movimento, não havia música, porque eles estavam concentrados em satisfazer a sua necessidade. Quando eles estão mamando, também não é bom mexer com eles, porque o seu foco é um só. Mas uma criança que terminou de mamar no colo da sua mãe, ela é dócil, ela é afável. Normalmente ela dorme, ela sossega. Eu creio que essa é a figura que Davi quer trazer aqui à nossa mente. A presença da mãe significa agora o seu conforto. Antes era o leite da mãe, agora é a presença, é a segurança. E a nossa caminhada cristã, e talvez aqui eu esteja fugindo um tanto quanto da figura de Davi, o que Davi quer nos chamar, mas tentando continuar essa figura, a nossa caminhada, queridos, como cristãos e como líderes, ela tem que chegar num determinado ponto. E é como a caminhar de uma criança. Uma criança, ela a princípio, a mãe é simplesmente um objeto de alimentação, de cuidar das suas necessidades. Quando a criança é bem pequenininha, ela não sente falta especificamente da sua mãe. Se alguém mais tomar cuidado das suas necessidades, ela vai se realizar. Mas à medida em que elas crescem um pouquinho, elas agora já sentem segurança na pessoa, porque a mãe é aquela que a livra dos problemas, que traz soluções para as suas dificuldades, que satisfaz as suas vontades. Então, a figura da mãe muda de perspectiva. Mas o ideal é que quando os nossos filhos crescem, é que eles venham aprender a apreciar a nossa presença e a nossa vida ao lado deles, não porque agora somos aqueles que satisfazem as suas necessidades, mas porque eles agora passam a ter prazer na nossa presença. Eles não mais só precisam de nós, mas agora eles desfrutam de nós. E a nossa caminhada com Deus deve ser assim. No princípio, Deus é aquele que nos tirou do buraco, que nos tirou do inferno. Mas à medida em que eu aprendi a caminhar com Deus e tropecei várias vezes, Ele me segurou as mãos. E eu aprendi ao longo da história que Ele também é aquele que se faz presente nas minhas tribulações. Mas muito mais importante do que isso é o fato de que agora eu tenho prazer. E não simplesmente fico esperando um Pai do céu que vem aqui satisfazer as minhas necessidades infantis. Mas agora eu aprendi a amar a Deus, mesmo quando Ele me nega aquilo que eu penso necessitar, crendo que é o melhor para mim. Por quê? Porque a presença dEle é melhor do que qualquer coisa. E a graça dEle é melhor